Bom, vamos lá então. Vou explicar para vocês então o que que é esse papo aí de reaproveitar informações de outra solicitação, né. Hoje, o Ziv ele possui aplicativos, certo? São processos da nossa organização que a gente transforma em aplicativos ali automatizados. Esses aplicativos, eles não se relacionam um com o outro. Ou seja, o aplicativo de pedido de férias, ele não tem nada a ver com o aplicativo de reembolso. Mesmo que eles façam parte, talvez, da mesma área ou eles sejam semelhantes. Quando você cria aplicativos separados, as informações não se cruzam, tá? Elas sempre ficam separadas. A não ser que você trabalhe com subprocessos. Então, um aplicativo pai chama um subprocesso que tem, de certa forma, uma amarração entre eles e você consegue compartilhar dados do formulário de um aplicativo com outro. Só que se você não tem esse cenário de uso de subprocessos e você está trabalhando com aplicativos separados e você precisa reaproveitar informações, até então você podia fazer isso somente via integração. Precisaria criar uma integração no Ziv para chamar uma API do próprio Ziv para você consumir os dados de outro aplicativo. Quando eu falo dados, né, são dados dos formulários, tá? São aqueles campos que a gente preenche que a gente quer reaproveitar. E aí, saiu aí fresquinho do forno, né, nos últimos meses, um recurso do Ziv que viabiliza essa configuração sem o uso de integrações, que é um recurso de copiar dados de outro formulário, tá? Então, esse desenho aqui já explica claramente o que que eu quero trazer para vocês. Eu tenho um processo que vai ter algumas informações e em outro processo que não tem nada a ver com ele, eu quero reaproveitar esses dados. Então, vamos lá, mão na massa, que é o que importa. Hã, vamos mostrar aqui então um cenário que eu montei para vocês. Bom, eu criei aqui 2 aplicativos, tá, para vocês entenderem melhor. Eu criei um aplicativo chamado Cadastro de Novos Clientes de Fornecedores e Registro de Vendas. No meu cenário hipotético aqui, eu tenho um aplicativo só de cadastro e eu já fiz alguns cadastros aqui de teste para vocês verem. Eu tenho iFood, Uber e Hotmart. Tá, então, quando eu entro aqui nesse cadastro desta empresa, eu vou ter as principais informações relacionadas a esta empresa. Deixa eu carregar aqui que eu mostro para vocês. Ó, mais para baixo aqui, então, eu tenho ó, o tipo de cadastro, é um fornecedor, a Hotmart na minha empresa não é um cliente. Razão social, nome fantasia, CNPJ ou CPF, porque no meu cenário hipotético eu posso trabalhar com pessoa física e jurídica. O contrato é emitido e assinado, aí eu tenho os dados de endereço e dados de contato, tá? Tudo isso aqui eu peguei da internet, tá? Sites públicos que têm as informações das empresas, algumas coisas são fictícias, como e-mail e telefone, tá? Então, perfeito, eu tenho aqui essas informações cadastradas nesse aplicativo e eu tenho um outro aplicativo, eu tenho um outro chamado registro de vendas, porque no meu cenário hipotético, o meu processo de vendas acontece fisicamente, tá? Ele não acontece de maneira remota, né, digital. Eu tenho que vender um produto fisicamente, ou eu bato de porta em porta, ou tenho uma loja física para fazer esse tipo de venda. Ou no meu cenário também, o meu processo de vendas ele está fora do Ziv, ele não está dentro do Ziv. Eu tenho um CRM que acontece tudo ali dentro, enfim. Você pode ter várias formas de fazer uma venda. Nesse caso, o que que eu quero? Eu quero apenas fazer o registro de vendas realizadas aos clientes, conforme produto e serviço contratado. Tá? Então, para isso, eu já tenho um cadastro do meu cliente aqui. Agora, eu quero discriminar todos os produtos contratados por esses meus clientes ou fornecedores, no meu caso também, caso eu contratei alguma coisa deles, tá? E eu quero, de uma maneira simples, organizar isso, deixar bem discriminado. Nesse meu teste aqui, eu tenho até o contrato que eu anexei aqui, né, nesse campo do formulário. Você pode se perguntar, mas tem um contrato aqui. Só que um contrato pode ter 500 milhões de páginas, né? Eu quero de maneira simples identificar quais produtos e serviços esse cliente contratou da minha empresa. E eu posso transformar isso em um aplicativo apenas de registro, tá? De venda aqui. Nesse caso, eu preciso então, quando solicitar o processo aqui, informar o código do cadastro do cliente. Que código é esse? No caso do Ziv, eu preciso necessariamente e obrigatoriamente pegar esse código aqui. Eu nomeei ele como código de cadastro porque é um código gerado pelo Ziv automaticamente, tá? Não é um código de um CRM, de nenhuma plataforma externa. Então, eu peguei aqui, por exemplo, 3679 é o código do iFood. Então, eu preciso saber o código do iFood, tá? Para eu conseguir já reaproveitar as informações do cadastro desse cliente. Então, eu vou digitar aqui 3679
e vou clicar no botão obter os dados de cadastro do cliente. A mágica está acontecendo por trás do sistema, tem um arquivo ali no meio, tá? Pode ser que ele leve alguns segundos. Tá? É mais rápido que isso, tá, gente? A minha internet não está ajudando hoje, eu percebi hoje de manhã que ela está um pouco devagar. Bom, perfeito. Então, aqui, o que que ele fez? Ó, ele foi lá no código do cliente 3679 e ele copiou as informações de cadastro. Vamos fazer uma comparação aqui rapidinho. Inclusive, ó, o contrato, tá? Tudo que está preenchido aqui, vocês viram que eu não preenchi, eu só preenchi esse código aqui, tá? Então, aqui eu tenho as informações do cadastro desse cliente. E aqui mais para baixo agora eu tenho os dados dos produtos que foram vendidos para esse cliente, tá? Então eu quero fazer só uma discriminação aqui simples do que foi vendido. Aí aqui eu usei os produtos e serviços da Ziv, tá? Então a gente tem aqui o Ziv. Aí eu coloquei no 1.1 porque não é bem um produto, ele é meio que um adicional aqui no Ziv, né, que é o Hub Signature. Temos o Ziv Docs e o Onboarding, por exemplo. E aqui mais para baixo a gente tem os nossos serviços de jornada de aprendizagem. Algumas pessoas aqui estão em jornada comigo e com algumas outras pessoas. A gente tem o Private Learning também, que é uma aula particular também que a Ziv tem. Caso você já terminou a jornada, está tendo dificuldades em fazer algum tipo de configuração e quer um apoio pontual, vocês podem contratar um Private Learning também, tá? Que tem um escopo menor e mais rápido do que uma jornada inteira. E também a gente tem aqui as certificações da Ziv, que vocês podem também tirar a certificação, que inclusive muitas pessoas aí ganharam um presente de Natal, tiveram até o final de março para tirar uma certificação do Ziv gratuita. Bom, vamos lá então. Então aqui eu tenho o iFood, contrato, o CEP, o endereço e o e-mail e o telefone, né, os dados de contato. Está tudo aqui. Nesse meu formulário, eu joguei tudo dentro de um agrupamento só, tá? Dados do cadastro. Aqui eu deixei mais organizadinho por endereço, dados de contato. Aqui eu simplifiquei, joguei tudo dentro do mesmo agrupamento. E aí aqui sim eu criei um novo agrupamento para fazer a associação do produto. Então, beleza. Então, ó, o nosso cliente iFood, ele contratou o Ziv e o Ziv Docs. E ele também contratou uma jornada de aprendizagem. Então, eu vou concluir. Quando eu concluir, meu processo encerra, tá? É claro que o meu objetivo principal é mostrar essa cópia de dados, tá? Mas eu tenho todo um contexto aqui para fazer sentido para vocês. E acabou, tá? O meu processo simples assim de registro de vendas. Se eu venho aqui, ó, nos meus relatórios, se eu fizer aqui um filtro por registro de vendas, eu consigo ver aqui, ó, o iFood bonitinho, o histórico da associação que eu fiz para ele. Tem aqui os dados já foram copiados e os produtos associados. Tranquilo. Eu vou mostrar, claro, a configuração, que é o que importa aqui para vocês aprenderem a fazer. Mas até aqui vocês têm alguma dúvida ou algum insight, algum ponto que vocês gostariam de comentar, talvez uma necessidade que vocês têm na empresa de vocês que seria muito atendida com esse recurso? Deixa eu ver aqui no chat. Não compreendi porque o número do atendimento foi utilizado para buscar as informações. Isso será muito útil. Entendi. Vamos lá, Renata. Boa pergunta. Não entendi porque o número do atendimento que foi utilizado para buscar as informações. Por que que eu precisei usar aqui esse código, né? Porque pensa assim, ó, vou entrar no banco de dados da Receita e eu quero encontrar o cadastro da Renata, que é o que fez a pergunta. Eu não posso jogar Renata e nem seu nome inteiro ali, porque vai aparecer várias Renatas. Né? Eu preciso de uma informação que é exclusivamente sua, uma identificação única, né? Que seria o seu CPF, por exemplo. No Ziv, a mesma coisa. O Ziv já produz automaticamente um único número que é o registro único daquela solicitação. Então, quando eu falo que eu tenho código de cadastro daquele cliente, que é esses números aqui, é um número gerado pelo próprio Ziv que associa esse código ao cadastro desse cliente aqui automaticamente, tá? É o número da solicitação, digamos assim. Então, aqui, por exemplo, eu não posso jogar no campo do formulário o nome Hotmart, porque Hotmart é um nome que pode existir vários outros, né, complementares, inclusive. Pode existir outra empresa que também
carregue o nome Hotmart mais alguma coisa. Então, esse código, o Renata, é justamente para que você consiga fazer a cópia exatamente daquele cliente, para que você não erre a informação ou não copie os dados de algum outro que você não gostaria, tá? E a solução, inclusive, ela foi construída justamente para que seja utilizada via código. Então, nesse caso, pensando aqui no dia a dia de vocês, para que vocês consigam copiar a informação de um outro formulário, vocês precisarão, antes de tudo, achar a solicitação que vocês querem fazer a cópia, pegar o código dela. Aí vocês têm que preencher essa informação em um campo do formulário, tá? Então, Breno, assim a busca não fica difícil se tiver vários clientes? Aí, vamos lá. Vamos aqui pensar. Aqui foi simples, né? Porque eu tenho só 3 cadastros aqui, tá? Agora, pensa assim, eu posso vir aqui e escrever assim, ó, iFood. Estou filtrando pelo meu aplicativo de cadastro de novos clientes e fornecedores. Estou jogando uma palavra-chave e aqui ele já deveria me trazer, mas está buscando, ó, ele trouxe a empresa que eu quero. Então, assim, nesse meu contexto, eu preciso identificar qual é a empresa que eu quero fazer a cópia dos dados, tá? Preciso fazer essa identificação. Alguma informação você precisa preencher no campo do formulário para fazer essa cópia, tá? Para essa solução nativa, a informação que o sistema aceita é o código da solicitação. Então, de alguma maneira, você vai precisar fazer uma verificação. Eu quero copiar os dados da onde? Então, antes de eu preencher, eu vou precisar buscar essa informação. Então, aqui só basta você filtrar pela empresa e você pega o código que você deseja. Sacou, Breno? Legal. Quero trazer uma outra visão para vocês aqui, prática também, tá? Vocês podem falar assim, poxa, mas eu vou ter que sempre saber o código, né? Como que se isso fosse algo muito ruim, assim. Mas pensa assim, aqui eu estou fazendo a cópia de um formulário, na verdade eu estou fazendo a cópia de 11 campos. Já me ajudou, eu ia ter que preencher 11 campos na mão aqui. Imagina o seu processo, um formulário com 100 campos. Você prefere preencher os 100 campos ou identificar qual é o código da solicitação e só preencher o código dela e ele já copia para você? Então, pensando num processo, inclusive, mais complexo, já é um grande avanço, já é uma grande oportunidade de você otimizar o seu processo ali de preenchimento daquelas informações, tá? Maravilha, agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, a configuração disso, tá? A configuração disso é mais fácil do que vocês imaginam. Eu vou focar no aplicativo de registro de vendas, porque eu copiei dele. Aliás, eu copiei para ele os dados do processo de cadastro, tá? Como que funciona? Então, aqui, ó, eu precisei habilitar somente o campo do que eu vou preencher o código da solicitação, tá? Código do cadastro do cliente. Então, quando eu preencho esse campo, eu tenho uma tarefa de regra de negócio que vai fazer a cópia e ela me mandou para a próxima tarefa. A tarefa de regra de negócio, só lembrando para vocês, é uma tarefa automática que não depende de uma execução manual, então ela faz um trabalho em background, tá? Você manda ali a solicitação, ele faz a cópia e manda a tarefa humana para o próximo responsável. Aqui dentro da configuração da regra, o que eu precisei fazer? Eu tenho muitas operações aqui, inclusive tem um outro papo com o especialista que a gente fala de quase todas aqui, porque teve algumas novas recentes, uma delas é essa que eu vou mostrar, mas basicamente todas as opções aqui de uso a gente já demonstrou para vocês exemplos práticos em outros papos com o especialista. Basta acessar o link que eu mandei, se ninguém viu ou quiser rever, e procurar lá, uso de regras de negócio, tarefa de regras de negócio, vocês vão saber como mexer, como usar essas operações. Nesse caso, tem que usar a operação copiar valores de campos do formulário de outra instância ou outra solicitação, né? Maravilha. Então, eu tenho aqui que preencher o campo número da solicitação. Aqui eu tenho que preencher ou um campo fixo, né, um número fixo, que eu posso sempre copiar da mesma solicitação, só que para isso ficar dinâmico eu preciso usar um token. Se o uso de token é novidade para você, a gente também já falou disso em outros papos, mas vou dar uma rápida explicação aqui. Os tokens podem ser utilizados para reaproveitar informações existentes no ZIV. Então, a gente tem aqui no manual um dicionário de tokens, vou até mandar para vocês aqui no chat para darem uma olhadinha depois. Todos os tokens do sistema, tá? Então, se você usar, por exemplo, system.date em algum lugar do sistema que suporta o token, ele vai pegar a data atual, tá? O token para pegar um valor do campo do formulário é o form, tá? Então, ele sempre começa com form.
Então você tem que escrever, nesse caso aqui você tem que escrever por enquanto, tá? Então abre chaves, ele tem esse formato padrão, lembrando que a gente explica tudo isso aqui, tá? Abre chaves, coloca form com F maiúsculo, ponto e o identificador do campo que possui o código do cadastro do cliente. Então, o que eu estou falando quando eu digo identificador, né? Tenho que vir aqui ó, no cadastro desse campo, o código do cadastro do cliente e copiar isso daqui. E aí ele vai pegar exatamente aqui o campo que eu preenchi, o código que eu preenchi nesse campo, tá? Então, como ele vai obter a informação por meio do dado preenchido no campo do formulário, ele vai fazer a busca daquela solicitação em questão, faz a cópia e segue. Adendos assim interessantes sobre esse recurso. Ele vai fazer a cópia somente dos campos que são idênticos nos dois formulários. Então, eu preciso obrigatoriamente ter os mesmos campos nos dois formulários que eu quero fazer a cópia. Então, quando eu falo os mesmos campos, eu estou falando que o identificador deles precisa ser o mesmo, tá? Que é o campo que vai aparecer aqui para vocês. Então, se eu tenho no formulário 1 um campo chamado nome e no formulário 2 um campo chamado nome completo, aqui no identificador ele não vai fazer a cópia, tá? Então, vocês precisam ter exatamente os mesmos campos nos dois formulários. A mesma regra para usar subprocesso, só compartilha dados se os identificadores forem iguais. Uma dica para vocês que foi o que eu fiz, tá? Quando vocês forem fazer a configuração de um outro aplicativo que vai reaproveitar campos de um já existente, na hora de você criar o formulário desse aplicativo novo, você faz a cópia daquele já criado, tá? Você não cria um do zero, faz uma cópia, que daí você não vai ter que ter o trabalho de validar a criação dos campos iguais. Como ele vai fazer a cópia, já vai estar igual os campos. E a partir dessa cópia, você pode criar os outros campos que serão relacionados a esse processo aqui em questão, que são esses daqui, no meu caso, né? Dados do produto, que tem só no processo de registro. Ele não existe aqui no processo de cadastro, tá? É basicamente isso, os requisitos, né? Ter ali uma regra de negócio, chamando a operação, ter os campos idênticos que serão clonados, e é basicamente isso. Aí tem algumas observações do manual ali que, por exemplo, se aqui ó, eu habilitei os campos para serem alterados, ele vai alterar normalmente, tá? E ele não vai fazer a cópia de novo. Então, se depois de copiar eu altero alguma coisa, ele mantém a alteração só nesse, tá? Tranquilo?